Olá pessoal, eu me chamo Thaisa Lima, sou uma das colaboradoras do Círculo Tabajara e nesse primeiro encontro vocês estarão comigo aprendendo um pouco sobre a história do choro. Então, gente, o Círculo Tabajara é um projeto de extensão pertencente à Universidade Federal da Paraíba, que conta com a realização da Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, o PROLICEM e o UFPB no seu município. E como eu havia mencionado para vocês, nesse nosso primeiro encontro a gente vai entender um pouco da história do choro. Mas para a gente entender realmente a história do choro, a gente precisa entender como se deu a consolidação da história da música no Brasil. Então eu vou começar introduzindo a vocês nesse encontro o que veio a ser a história da música do Brasil, como se consolidou, certo? O período de colonização do Brasil teve diferentes reflexos culturais. E um exemplo disso são os diferentes estilos musicais que nós temos. Como assim, diferentes reflexos culturais? Foi muita gente influenciando o povo, né? A gente teve a influência dos nossos nativos, né, os índios. A gente teve influência portuguesa, holandesa, francesa. E nós tivemos uma forte influência dos jesuítas. Os jesuítas foram aqueles que vieram de Portugal para catequizar os nossos nativos. E os jesuítas teve influência em quê, Thaisa? Teve influência na formação da nossa música folclórica, certo? E os negros também tiveram forte influência na identidade, na construção da identidade musical do Brasil. Jaime Diniz, em seus estudos históricos musicais realizados no Pernambuco, afirma que a presença dos negros, sendo eles escravos ou não, fez com que não faltasse a presença do grupo caramelos, ou seja, tocadores de caramela, como vocês veem aqui no canto da tela. Esse é uma caramela, um instrumento de madeira pertencente ao grupo das palhetas duplas. O que é palheta dupla? Tá? Esse negocinho aqui, ó, é uma palheta dupla, na qual sem essa palheta, o som no instrumento não é reproduzido. O instrumento necessita dessa palheta para a reprodução de som. E o grupo Caramélios estava sempre presente na festa da Senhora do Rosário, que abrilhantavam essa festa com a coroação de rei, rainha e tudo mais. Esses episódios, né, da festa da Senhora do Rosário com o grupo Caramélios já era de influência da cultura portuguesa e a interferência da cultura indígena. Por isso, esses grupos se reuniam na festa da Senhora do Rosário. E no próximo slide eu vou mostrar a vocês o som que esse instrumento tem, que a caramela tem. Também a gente pode destacar a forte influência que a valsa vienense teve, né? E a família percussora dessa valsa vienense foi a família Strauss. Na imagem vocês veem Richard Strauss, que foi um compositor bastante influente da valsa vienense, tá? E essa forma musical, a valsa, ela teve influência porque era uma forma musical dançante que era facilmente adaptado com qualquer outro estilo musical, com qualquer outro ritmo musical. Porém, não só Strauss influenciou a construção da identidade da música brasileira, como também diversos outros compositores europeus e até mesmo os nossos compositores propriamente brasileiros, como, por exemplo, Padre José Maurício Nunes Garcia. Padre José Nunes Maurício Garcia, embora ele tenha sido um compositor propriamente brasileiro, ele teve bastante inspiração nas obras de Mozart, nas obras de Rossini, por exemplo. E uma curiosidade a respeito do padre José Maurício Nunes Garcia foi que, quando Dom João VI chegou ao Brasil,
padre José Maurício, ele quem recepcionou o rei Dom João VI e com as suas obras. E o rei Dom João VI, ele ficou bastante encantado com a forma composicional de padre José Maurício e o convidou para ser o compositor oficial da corte brasileira. Além do José Maurício, Carlos Gomes foi um grande influente na formação da identidade musical do Brasil. Convido vocês, se não conhecerem a obra O Guarani de Carlos Gomes, conheçam, é uma obra bastante conhecida, Brasil afora e mundo afora também. E Carlos Gomes, ele teve, como eu mencionei, bastante influência na formação da identidade do Brasil, embora ele tenha sido bastante criticado pelos compositores nacionalistas. E é provável que Carlos Gomes tenha sido um dos compositores que mais influenciou o choro brasileiro. Então, gente, com o passar dos anos, a música brasileira ela veio tomando as suas próprias características, veio tomando corpo, veio tendo a sua própria identidade. Mas apenas no século XIX foi que a música popular brasileira ela realmente se consolidou, ela realmente teve a sua característica. Quais eram essas características? Eram obras que foram feitas para acompanhamento dançante, né, para dança, de forma instrumental cantada. E o choro ele teve início no ano de 1870, no Rio de Janeiro, onde ganhou forte expressão nacional. E a princípio, o choro ele não era um gênero propriamente musical, ele era um estilo musical. Apenas no século XX foi que o estilo passou a ser gênero musical. E os historiadores concordam, em geral, que o chorinho brasileiro é um gênero musical meio peculiar de se tocar, né? Por causa das suas características próprias. E aí vem a questão: por que o choro se chama choro? Porque aos nossos ouvidos, quando o músico ele interpreta a obra, os nossos ouvidos captam de uma forma chorada, né? Então, por isso, há o nome choro. E aí, o choro, ele teve... Já falei no início que, no geral, a cultura popular, musical, enfim, a cultura brasileira teve forte influência de diversas culturas mundiais, mas o choro teve algumas culturas específicas, né? Como, por exemplo, a dos negros. A gente pode citar o machixe e o lundu, que foram características musicais bastante influentes na formação do choro. Eu vou botar aqui para vocês ouvirem um pouco do machixe e depois o lundu africano, que são gêneros musicais dos negros que vieram do Brasil. O machixe já é a mistura, né, dos portugueses com os negros. E a princípio, essa é o machixe, tá? Esse primeiro é o machixe. Então, escutaram o machixe, depois vocês me contem o que foi que acharam desse estilo. E agora eu vou botar um pequeno trecho do lundu. Esse lundu é de Mário de Andrade, que eu particularmente acho muito bacana. E eu vou botar aqui um trechinho para vocês escutarem.
Bom, esses foram 2 estilos, deixa eu ajeitar aqui, que tiveram bastante influência, mas tiveram diversos outros, né? E outros estilos que a gente pode citar que também tiveram essa participação importante são os estilos americanos, como por exemplo o jazz e o blues. Por quê? Porque o choro, ele conta, dependendo do compositor, mas ele conta muito com a questão da improvisação do músico. O mestre Cachimbinho, ele diz que o músico ele tem que colocar o seu tempero ali na música. Então, por isso a questão da improvisação. E até hoje, na questão da música popular, voltado para a música popular, o brasileiro ele não tem um método, digamos assim, que auxilie na formação dessa questão da improvisação. E já o jazz e o blues, eles tinham esses métodos, essas formas que ajudavam na improvisação. Então, por isso que esses gêneros são bastante influentes no choro pela questão da improvisação e tudo mais. Uma curiosidade é que, a princípio, os chorões, né, os tocadores de choro, eles eram funcionários públicos, geralmente de classe média baixa, né? E aí eles se reuniam e faziam essa conjuntura musical aí, né? E o choro, ele foi o gênero musical, que ele foi tipicamente urbano, né? Ele já teve o seu nascimento na cidade, né? Não no campo, não afastado e tudo mais da capital. O que a gente pode citar também são as questões mais propriamente musicais, que a gente geralmente vê uma obra de choro e os compositores eles optam por colocar a tonalidade, né, da música na qual seja boa para um interpretador, para um instrumentista. E geralmente as tonalidades maiores utilizadas são a de Fá maior, Dó maior, Sol maior e Ré maior. E as formas menores os tons menores são Ré menor, Lá menor, Mi menor e Sol menor. E embora o choro seja um gênero musical popular, ele também conta com uma certa sonoridade, né, uma sonoridade mais característica. Também tem obras com passagens virtuosíssimas, como por exemplo Espinha de Bacalhau. E a questão da improvisação, né, que o músico geralmente tem que ter quando se toca uma obra de choro. Ele não é obrigado a fazer, né? Até porque... Mas é legal, é bacana, né? É interessante o músico ele colocar seu tempero ali na obra. E o Dia do Choro é comemorado no dia 23 de abril, em homenagem ao compositor Pixinguinha, que na verdade o nome dele não é Pixinguinha, é um nome artístico, tá, gente? O nome dele é Alfredo da Rocha Viana Filho. E ele nasceu nessa data, no ano de 1897, 23 de abril de 1897. Não se esqueçam disso, é o Dia Nacional do Choro. E por isso, o choro é comemorado nessa data, em sua homenagem. E para finalizar, eu vou mostrar a vocês os instrumentos que geralmente são utilizados na execução do choro, tá certo? Então, os instrumentos que geralmente são utilizados na execução do choro é o clarinete, a flauta, que são 2 instrumentos de sopro que também pertencem às madeiras, o bandolim, que é um instrumento de cordas dedilhadas. Também temos o cavaquinho e o violão, que também são instrumentos de corda dedilhadas. Geralmente o violão, eles dão preferência ao violão de 7 cordas, como aqui na imagem. Mas também pode ser o violão convencional, né, que todos conhecem,
de 6 cordas, mas a preferência é o violão de 7 cordas. E também conta com o pandeiro para dar aquele charmezinho, né, na percussão, no ritmo propriamente do choro. E esse foi o nosso primeiro encontro. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês entrem em contato com a gente, que a gente responde. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, de acompanhar o nosso canal no YouTube. Eu vou deixar todos os endereços aqui para vocês e no Facebook também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro encontro. Até a próxima!